estar aqui com vocês nessa noite festiva, trabalho dos varões. Deus abençoe os varões da igreja, né? A gente tem percebido que os varões vêm despertando nesses últimos anos, né, para fazer a obra de Deus. Digo assim, no sentido de fazer os eventos, nessa movimentação de eventos, pré-congresso, cultos e congresso, que Deus continue abençoando os varões da igreja. Eu quero pedir vocês para a gente ler um texto, em João capítulo 6. Trago o abraço do pastor Bertier, nosso presidente, e o nosso coordenador geral dos varões, né? Nosso presidente e coordenador geral dos varões. Ele envia o abraço para vocês, toda a igreja. Agradecer ao Senhor aqui pela vida do amigo pastor José Carlos, missionária Sandra, Diego, Thalita, família. Thalita está aí? Não, um bebezinho, né? Mas está aí a família de amigos, né? Deus abençoe. O Diegão já apareceu lá. Deus abençoe. Pastor Zé Carlos, muito obrigado. Deus abençoe você por me receber aqui, junto com os obreiros desta igreja, a igreja, a região, todos os pastores regionais. Deus abençoe vocês, meus irmãos, no nome de Jesus. Eu estou agradecido a Deus por Deus me dar essa oportunidade de falar ao coração de vocês a palavra de Jesus. Agradecer ao pastor Everaldo, fiz o convite para ele. Era para a gente ter feito uma caravana, mas vamos ficar devendo. Logo a gente vem aqui com uma caravana, se assim permitir Jesus, né? Meus irmãos, antes de eu ler o texto, quero fazer menção aqui da pessoa do pastor Manuel. Estou muito feliz de vê-lo aqui também, pastor Manuel. Deus abençoe o senhor, muito bom vê-lo aqui. Pastor Norberto, que me levou a presbítero da igreja, lá em Campo Limpo de Goiás. Esse homem, talvez vocês não conheçam a história dele, mas é um guerreiro na fé, um homem que batalhou muito para nos ensinar ali em Campo Limpo de Goiás. Naquela época não tinha um carro, e chegou lá, comprou uma bicicleta e trocava pneu direto, porque andava muito. Visitava nós até na roça, né? Com essa bicicleta. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor Norberto, o senhor e a sua família. O senhor plantou na minha vida muito, e eu louvo muito a Jesus pela vida do senhor. Também quero fazer menção do pastor Paulo, que foi o pastor que me deu o primeiro terno que eu usei na minha vida. Só que quando eu cheguei aqui em Anápolis, que eu fui vestir, o terno ficou pegando aqui. A calça, a hora que eu soltei, ela caiu. Aí Jesus falou assim: vai lá e dá esse terno para o meu servo. Aí eu fui lá, levei, ficou certinho nele. Mas o senhor foi o primeiro que me deu um terno na minha vida. Deus abençoe o senhor, sua família, enfim, a todos vocês, a cantora que já louvou a Jesus, né, com a banda. Deus abençoe. Hoje não tinha nada de banda aqui, estava completo, né? Muita gente aqui, a banda completa. Vamos ler João capítulo 6. Meus irmãos, é tudo que vocês já sabem, vocês já conhecem esse texto. Nós apenas vamos lembrar os irmãos. É bem conhecido mesmo, e a mensagem que eu vou pregar também é bem conhecida a vocês, ao coração de vocês. João capítulo de número 6. A multiplicação dos pães e dos peixes. Depois disto, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguia uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos,
e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse-lhe Jesus: fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se ali, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, e sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operava, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Você diz um amém pela leitura bíblica? Por gentileza, tome o seu assento e glorifique o nome do Senhor. Meus irmãos queridos, nós queremos compartilhar com vocês essa palavra que o Senhor tem testificado no nosso coração, escrita por João, um dos apóstolos de Jesus Cristo, nosso Salvador. É bom lembrar também que nós estamos aí no canal do YouTube, do nosso querido irmão. Deus abençoe os que nos acompanham e os que acompanharão depois. Que Cristo Jesus continue na vida de cada um de vocês, e que a palavra que está sendo ministrada aqui hoje, ela possa surtir um grande efeito na sua vida, onde quer que você esteja. Nós queremos então, debaixo da graça de Jesus, da bondade de Deus, trazer ao coração de todos nós a palavra do Senhor, nosso Deus. Quero falar um pouco com os irmãos e lembrá-los acerca dessa multiplicação desses pães e também desses peixes. Mas eu, terminando de ler com vocês aqui, quando acabei de ler o texto com vocês, que é o versículo de número 15, me chama muito a atenção a mentalidade da multidão, a mentalidade dos homens acerca de Jesus. Se você for analisando o que é que eles estavam pensando aqui, o versículo de número 14, do capítulo de número 6, ele nos diz que eles ficam maravilhados e começam a dizer: verdadeiramente este é um profeta que havia de vir ao mundo. Então eles estão reconhecendo Cristo aqui como um verdadeiro profeta. Se você ler João capítulo de número 4, você vai perceber que a frase daquela mulher, que a Bíblia chama de mulher samaritana, a fala dela, quando Jesus começa a conversar com ela, quando Jesus começa a se revelar a ela e falar da sua vida, das suas particularidades, ela começa a dizer: tu és profeta, eu vejo que tu és profeta. Então vejam que a mentalidade das pessoas estava muito ligada a isso.
Porque no Velho Testamento está cheio de grandes homens de Deus, que nós sabemos disso, grandes profetas, antes de Cristo chegar. Nós temos os profetas que levam o seu nome, profetas no Velho Testamento, profetas menores, profetas maiores. Então eles estavam muito ligados a isso. Nesse versículo de número 14, eles estão reconhecendo Jesus como profeta. E no versículo de número 15, o verso 15 nos mostra que, percebendo, pois, Jesus, que estavam prestes a vir levá-lo à força para fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, e aí ele já não vai sozinho, aí ele já não vai com a multidão. Aliás, o texto diz que ele está indo sozinho. É interessante que no momento da multiplicação dos pães, Jesus está com a multidão. No momento que eles estão reconhecendo ele como rei, aliás, como profeta, a multidão está ali, quase 20 mil pessoas. E eles percebem, vão percebendo, o texto vai nos apresentando isso. Vejam bem o que diz o texto do versículo de número 2. E segui uma grande multidão, porque vi os sinais que ele operava sobre os enfermos. Olha a mente deles, isso é um grande homem de Deus, isso é um profeta. Esse homem serve para ser o nosso rei. E João, no versículo de número 15, diz que eles queriam forçá-lo, para colocá-lo na marra, como rei. Porque eles estavam vendo o que Jesus vinha operando. Quem é que não quer ter um rei desse? Quem é que não quer ter um profeta desse? Que multiplica pães, que multiplica peixes, que transforma água em vinho, que ressuscita morto, que resolve as causas, os problemas. Só que o texto nos apresenta Jesus fugindo disso. É incrível como Jesus fugia dos holofotes. Jesus, sendo o que é, né? Ele não só era, mas ele é. Ele fugia dos holofotes. Jesus não vai na onda desses homens, não vai na onda da multidão, e nem mesmo de Satanás. Eles queriam forçá-lo. Os homens estavam maravilhados em ver a operação de Cristo. E eles então tentam, na marra, à força, João diz isso aqui, fazerem rei. Mas o texto diz que ele tornou a retirar-se para o monte, porque por muitas vezes Jesus fez isso. Jesus deixou a multidão e ele subiu muitas vezes para o monte sozinho. Todo homem de Deus precisa entender isso, que nós apenas somos um detalhe pequenininho nas mãos do oleiro, nas mãos do Todo-Poderoso. Aqui está o maior exemplo a ser seguido, que é Cristo, que é Jesus. Jesus nos ensina que tudo que é feito é para a glória do Pai, é para que o Pai seja glorificado. E todo homem de Deus precisa entender isso, que enquanto essas vaidades não morrem dentro de nós, Deus não vai nos usar. Deus vai nos usar quando as nossas vaidades morrerem dentro de nós, quando nós não estivermos correndo atrás dos holofotes, mas fugindo dos holofotes, pois quem levanta o homem é Deus. E esse texto, ele me encanta, porque Jesus, ao invés de alegrar seu coração de ver a multidão chamando-o de profeta, chamando ou querendo que ele já começasse a reinar da forma deles, não era bem assim, e não é bem assim. Jesus não anda guiado pelos homens,
Jesus não anda guiado pela multidão, muito pelo contrário, os homens devem ser guiados por Ele, as multidões devem ser guiadas por Ele. Eu fiz questão de mostrar para vocês esses 3 versículos, introduzindo a minha palavra, debaixo da graça de Deus aqui, ó, a palavra de Deus ao coração dos irmãos, porque Jesus, Ele nos mostra como lidar com o ministério, como trabalhar para Ele na face da terra. Porque quem trabalha para Cristo, faz a obra de Cristo. Nós estamos num evento de homens, de varões, tem varoas aqui também, tem jovens, né? Tem crianças, tem lideranças, e o Senhor nos dá esse ensino através das Escrituras, através da palavra, que quando as coisas começarem a acontecer na nossa vida, nós precisamos ter equilíbrio. Todo homem de Deus precisa ter equilíbrio diante daquilo que o Senhor usa, porque o dom não é nosso, o dom é emprestado. Nós só estamos utilizando algo que não é nosso. A voz que temos não é nossa, a mente que temos não é nossa, o corpo que temos não é nosso, o espírito que temos não é nosso, a alma que temos não é nossa. Então tudo pertence ao Senhor nosso Deus, e Jesus nos ensina como trabalhar para Ele, e Ele discipulou os seus apóstolos, Ele os ensinou como ser discípulo. Jesus ensinou os seus apóstolos como ser um seguidor de Cristo, como ser um discípulo dele. Ele ensinou os seus filhos. É tanto que esses homens, quando você observa a vida deles, depois do Pentecoste, eram homens despidos de qualquer vaidade. Eram homens que morreram pelo Evangelho de Cristo sem glamour, sem vaidades. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, irmãos. Um tempo em que as pessoas estão enganadas com o reino de Deus. Reino de Deus não é para promover ninguém. Reino de Deus é para nós glorificarmos a Deus e fazermos a sua obra com um coração contrito, quebrantado, despido de qualquer vaidade. Porque na caminhada da vida algumas coisas vão acontecendo e não somos nós que fazemos. Quem faz é Deus, e faz por bondade através da nossa vida, mas a operação vem dele. Por exemplo, você consegue arrancar um tumor de alguém? Jamais você vai conseguir. Quem arranca um tumor é Cristo. Quem cura um cego é Jesus. Quem coloca um paralítico para andar é Cristo. A gente prega a palavra, mas os efeitos da palavra é que vai operar na vida das pessoas. Até eu costumo dizer que o pregador pode até estar morto, mas a palavra está sempre viva. A palavra de Deus está viva. Então vocês percebem que Jesus, Ele está novamente, e nós vamos ver, geralmente nós vamos ver os evangelistas falar sobre isso, acerca de Jesus perto do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, que é a mesma coisa. A gente vai sempre ver Jesus ali naquelas margens, porque Jesus passou um bom tempo do seu ministério em Cafarnaum, e ali estavam aquelas cidades de Decápolis, onde Jesus evangelizou, onde Jesus pregou. Jesus utilizou muitas vezes barco para a evangelização, para a pregação do evangelho, da sua palavra, muitas vezes a pé, às vezes de barco, jumento. Então você vai encontrar Jesus por algumas vezes na Bíblia, ou por muitas vezes, aqui no mar de Tiberíades, operando. Sempre você vai ver ele operando alguma coisa e ensinando os seus discípulos. Você vai ver Jesus fazendo essas obras gloriosas e discipulando os seus seguidores, porque seriam eles que dariam sequência à obra de Cristo.
E a gente precisa muito se preocupar com isso, né? Eu citei o pastor Norberto aqui hoje, que foi meu pastor por um bom tempo e que investiu na minha vida, que usou de bondade, me ensinou. Quando precisou de corrigir, ele me corrigiu. Quando precisou de me exortar, exortou. Quando precisou de edificar, me edificou. E glória a Deus pela vida dele. Então nós precisamos estar formando discípulos, porque tem muita coisa até o arrebatamento da igreja para nós fazermos para Jesus. Muitas obras serão realizadas, e essas obras serão realizadas através dos homens e mulheres de Deus na face da terra. Capítulo de número 6, versículo de número 2, o texto diz: e seguia-o uma grande multidão, porque ouvia os sinais que ele operava sobre os enfermos. Irmãos, o extraordinário acontecia mesmo. Eu creio naquilo que estou pregando para vocês. Os milagres fluíam mesmo. Quando Jesus passava, que os doentes chegavam, Jesus os curava. Jesus realizou muitos tipos de milagres. E as multidões, elas iam comunicando um com o outro. Imagine você, Jesus cura um cego, aquela família toda fica sabendo que Jesus curou o cego. Aquela família certamente tinha mais pessoas que tinham problemas, outros tipos de doenças, pessoas possessas, pessoas paralíticas, paraplégicas, pessoas acamadas, surdas, mudas. E essas pessoas iam transmitindo, não tinha rede social como temos hoje, mas eles iam transmitindo, né, no boca a boca, a notícia ia saindo que tinha um homem curando os enfermos. Embora muitos destes não o reconhecia como Messias, como Salvador, como o próprio texto nos diz, que eles reconheciam Jesus como um profeta, mas eles vinham ter com Jesus, implorando para tocar em Jesus, trazendo enfermos e pedindo Jesus que impusesse as mãos, pedindo Jesus que tirasse aquela paralisia, gente que vinha de longe, trazendo carregado um paralítico, como eu disse para vocês, com toda dificuldade, trazia um paralítico, traziam cegos, surdos, mudos, e essa multidão ia chegando, e quando essa multidão ia chegando, Jesus ia curando essa multidão, ia sarando essas pessoas. Você crê que Jesus quer te usar na cura divina? Você crê nisso ainda? Você consegue crer nisso ainda? Parece que isso ficou há 2000 anos atrás, né? Jesus quer nos usar com o dom da cura. Jesus quer nos usar com o dom de maravilhas. Ele entregou isso aos seus discípulos e eles fizeram extraordinárias obras para Cristo. Os apóstolos curaram os doentes. Os apóstolos ressuscitaram os mortos. Os apóstolos pregaram o evangelho de Cristo com tanto poder e tanta autoridade. Atos capítulo de número 8, quando Filipe pregava a palavra, os espíritos saíam correndo, não aguentavam o calor da palavra que Filipe pregava. Esses homens incendiaram pessoas, porque eles creram naquilo que Cristo havia dito para eles. Se vocês crerem, vocês não só farão as obras que eu faço, mas vocês farão obras maiores ainda. Como nós estamos precisando nos voltar para isso e crermos naquilo que Jesus é capaz de fazer. Aí você fica olhando para mim e talvez perguntando: pastor, eu sou obreiro, eu sou missionária, eu sou pastor, eu sou um homem de Deus. Mas se você ler João capítulo de número 14, você vai ver que Jesus arrancou de Tomé
começou a arrancar de Tomé a incredulidade, arranca de Filipe a incredulidade, trabalha o seu colegiado para que eles acreditassem. E nos últimos versículos Jesus diz para eles de João 14: vocês não só farão as obras que eu faço, mas vocês, se crerem, vocês farão as obras maiores ainda do que estas. Por que Jesus está dizendo isso no capítulo 14 para eles? Porque Tomé está perguntando para Jesus: mostra-nos o caminho. Filipe está dizendo para Jesus: mostra-nos o Pai, e é isso que nos basta. Então Jesus tem um colegiado que ele precisou trabalhar. Se você estudar a biografia de cada um dos seguidores de Cristo, você vai ver que todos eles foram trabalhados por Jesus. Cada um deles tinha um temperamento. Cada um deles, Jesus teve que trabalhar a sua vida, a sua história, para que eles se tornassem esses homens que eles foram. Não foi do dia para a noite. Só com Jesus, eles passam 3 anos e 3 anos e meio, na melhor escola, na maior escola, com o maior mestre, com o melhor mestre que é Cristo Jesus. Mas precisou ser treinados, precisou ser discipulados, precisou ser capacitados por Cristo para dar seguimento à obra do Senhor. Nós precisamos nos atentar muito para isso, gente. E o texto diz que essas pessoas vinham ver os sinais que eram operados por Cristo Jesus. Por que aqueles vinham? Porque eles viam o que Jesus operava. Porque é que o lugar que Jesus estava cheio de pessoas. Se Jesus estivesse numa sinagoga, a sinagoga lotava. Se Jesus estivesse em uma casa, a casa superlotava. Se Jesus estivesse no monte, o sopé do monte lotava. As avenidas lotavam. Por que lotavam? Porque as pessoas não estavam recebendo no templo o que Jesus tinha para dar. Queridos, isso é sério. Nós precisamos ter para dar. Não tem como você transmitir se você não tiver. E o texto que nós lemos com vocês nos ensina. Se você ler os outros evangelhos, você vai ver que Jesus disse para eles: vocês precisam dar pão para eles. Dai-lhes vós pão para eles. Porque eles queriam que a multidão voltasse vazia. Eles queriam despedir a multidão sem pão. Queriam despedir a multidão sem peixe. Queriam devolver a multidão para trás, volte novamente para trás, sem resultados. Todo homem de Deus precisa se atentar para isso. Nós precisamos ter alguma coisa de Deus para as pessoas. O mundo carente procura uma igreja cheia do Espírito. E nós só vamos atrair o mundo se tivermos alguma coisa. E nós não vamos atrair o mundo imitando o mundo, aquilo que o mundo já está saciado. Nós vamos atrair o mundo com a virtude do Espírito, com o poder do Espírito, com a glória do Espírito, com a unção do Espírito. Jesus não inventou nenhum tipo de moda para atrair as multidões. Jesus usou o poder da sua palavra. Era a palavra de Cristo que atraía as multidões. Irmãos, a unção do Espírito, ela não sai de moda. Não te iludas. Todo homem de Deus precisa ter pão para a multidão. E esse povo vinha porque eles viam em Jesus e recebiam de Jesus o que Jesus tinha e tem. Se a gente tiver, nós vamos atrair centenas e centenas de pessoas para a casa de Deus. E elas chegarão aqui e elas vão comer e vão voltar saciadas para as suas casas. Verso de número 3. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Verso 5. Então Jesus
levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. Ele agora vai conversar com quem? Ele vai conversar com aqueles que ele estava ensinando. Jesus não vai conversar primeiro com a multidão. Jesus vai conversar primeiro com os seus seguidores, com os seus íntimos. Jesus vai para agora um particular com os íntimos. Ele vai conversar com um dos seus seguidores, que é Filipe. Veja o texto, que o texto diz. Glória a Deus. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. Essa multidão vinha ter com quem? Essa multidão vinha ter com Jesus. E Jesus vai até Filipe e fez-lhe uma pergunta. Verso de número 5. E vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Vejam a preocupação de Jesus. Essa multidão não pode ser despedida. Eu sei que vai doer um pouquinho, mas dá glória, porque é papai falando com a gente. Essa multidão não pode ser despedida sem pão. Por isso todo homem de Deus precisa se preparar, precisa manejar bem a palavra da verdade. Nós não podemos estar no altar do Senhor 40, 50 minutos enchendo linguiça. Nós precisamos ter pão para a multidão. Por mais simples que seja o seu sermão, ele precisa ter sabor. Ele precisa alimentar as pessoas. John Stott diz que se o nosso sermão não tem fogo, precisamos jogar esse sermão no fogo. Então todo sermão precisa alimentar as pessoas, alimentar as vidas. E para nós alimentarmos as pessoas, nós temos que ter esse sentimento que Cristo teve. Cristo passava a noite no monte se preparando para no outro dia alimentar a multidão. O secularismo tem roubado o nosso tempo e às vezes nós não nos preparamos para ensinar, para pregar, para trazer uma palavra de Deus ao coração do povo. E não podemos deixar o povo voltar para casa com fome. Precisamos alimentar o povo, e quem alimenta o povo é aqueles que Deus está usando. E eu não estou me referindo só a pastores, eu não estou me referindo só a líderes, estou me referindo à igreja. Precisa ter pão, a igreja precisa ter pão, e para ter pão precisa ter o sentimento de Cristo, porque senão nós vamos olhar a multidão e não vamos importar com a multidão. Nós não vamos nem estar aí para a multidão. Mas Jesus, ao ver a multidão, Jesus pensava consigo: eu preciso alimentar esta multidão. Esta multidão não pode voltar a ser despedida de mãos vazias, de estômago vazio, de alma vazia. Essa multidão está com a alma ressequida, essa multidão está triste, essa multidão está angustiada, essa multidão está ferida, essa multidão está cansada, essa multidão está maltratada, essa multidão está caída. Essa multidão precisa receber algo nas nossas reuniões. Bendito seja o nome do Senhor. E isso é tarefa nossa, tarefa da igreja, tarefa das mulheres de Deus, dos homens de Deus. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Ele está dizendo a quem? Está dizendo ao seu seguidor. E Cristo esta noite está dizendo a quem? Está dizendo aos seus seguidores, está dizendo aos seus filhos: a multidão está aí, a multidão está aí, e essa multidão, ela só vai vir se tiver alguma coisa que vai atrair essa multidão. Aí é que está, queridos, porque se nós não temos a unção do Espírito, nós vamos arrumar outros meios para atrair as pessoas.
E nós precisamos aprender com o modelo que é Cristo, que o meio que Cristo utilizou foi a sua palavra. A palavra de Jesus, quando você estuda Lucas capítulo de número 4, era tão gostosa que as pessoas, elas não vinham só por causa das curas, elas não vinham só por causa dos pães. E talvez eu vou falando agora com pessoas que vai olhar para mim e vai dizer: sim, pastor, vinham só por causa das curas. Não, o sermão de Jesus era tão poderoso que elas vinham por causa do pão, vinham por causa das curas, por causa da multiplicação, mas vinham também por causa da sua palavra. Vinham por causa da sua palavra. Bendito seja o nome de Jesus. Diga comigo: levantando os olhos. Jesus levantava os seus olhos para a multidão. Jesus não fazia vista grossa para não socorrer os aflitos, os necessitados, os famintos, os que precisavam ser curados. Ele levantou os seus olhos e, com um sentimento de compaixão, de misericórdia, Jesus agora vai conversar com o seu seguidor: onde compraremos pão para estes comerem? Olha a preocupação de Jesus: eles não podem voltar com a barriga vazia. Glória a Deus. Se alguém for na sua casa e você sabe que essa pessoa está com fome, você não vai saciar essa pessoa, você não vai matar a fome dessa pessoa. Glória a Jesus, aleluias. Verso de número 6: mas dizia isso para o experimentar, pois ele bem sabia, redobre a sua atenção, pois ele bem sabia o que estava para fazer. Glória seja dado a Deus. Ele está conversando com o seu seguidor, está experimentando ele. Quem sabe esta noite eu prego para homens de Deus, mulheres de Deus, que Deus está te experimentando. Quando Deus fala com o patriarca Abraão e pede-lhe o filho, a bem da verdade Deus não queria, não era aquilo, mas Deus queria o coraçãozinho de Abraão. Deus estava experimentando Abraão: dá-me o teu filho a quem você ama. E nesse texto aqui o Senhor está experimentando Filipe. Queridos, nós estamos passando nos testes de Jesus. Eu uso o poder de Deus para expulsar nesta noite toda a desatenção da palavra de Deus. Que o nome de Jesus nesta casa seja glorificado. Que o espírito que quer atrapalhar a sua atenção, que caia por terra no nome do Senhor. Jesus pode estar te experimentando. Jesus pode estar me experimentando. Ele está falando com Filipe aqui, experimentando Filipe, pois ele bem sabia o que estava para realizar. Ele já sabia o que ele ia fazer naquela reunião. Todo homem de Deus e mulher de Deus precisa estar atento para aquilo que Cristo quer operar no culto, para aquilo que Cristo quer fazer na reunião. Porque se você não estiver atento àquilo que Cristo quer fazer na reunião, você vai deixar passar batido aquilo que Cristo quer fazer. E Ele quer fazer através de você, por meio do poder dEle dentro de você. Jesus então está experimentando Filipe, mas Filipe, ele vai responder para Jesus: 200 denários não é capaz de resolver o problema desse povo. É gente demais. Tem quase 20 mil pessoas aqui. Joséfo diz que cerca de 18 mil pessoas. Quase 20 mil pessoas. Filipe está dizendo isso aqui, versículo de número 7. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba o seu pouco. Mas no versículo de número 8,
No versículo de número 7, nós temos alguém calculando. A igreja de Jesus é completa, né, irmãos? Isso aqui é unidade. O versículo de número 8 e o versículo de número 7 eu vejo, encontro no texto unidade. Porque nós temos Filipe calculando, mas nós temos André já procurando pães. Isso é glorioso. Cada um faz uma coisa, irmãos. Ah, se a unidade reinasse mais um pouco dentro de nós. Se a unidade estivesse mais presente nas nossas vidas. Quem é que não se lembra de Atos capítulo de número 2? Quando o apóstolo São Pedro se levanta. Nós falamos só de Pedro, não é? Só que não foi só Pedro que se levantou. Levantou os 11. Pedro levanta para pregar, mas tem 11 em pé. Dizendo, tu prega, Pedro, e a gente intercede. Tu prega, Pedro, e a gente concorda. Eles não estavam ali com ciúme porque Pedro estava com o microfone. Que desgraça nós estamos vivendo nessa reta final. Gente pregando, gente cantando e crente torcendo para que não dê certo, para que erre. Gente torcendo para que o culto não seja um culto bom, para que o departamento não desenvolva, não vá, não flui. Isso é uma miséria, irmão, satânica. Cristo quer a unidade do seu povo. Alguém está cantando, o outro está intercedendo, dizendo, usa ela, usa ele. Um está pregando, o outro está dizendo, usa ele. A igreja do irmão está crescendo, glória a Deus, que aquela igreja está crescendo, aquele pastor está bem sucedido. Mas o inferno tem tido êxito na vida de muitas pessoas. Um ciúme miserável. E eles então, o apóstolo São Pedro começa a pregar e os 11 estão em pé junto com Pedro. Sabe por que fluiu tanto? Não é por causa da ousadia de Pedro, a eloquência de Pedro, a sabedoria de Pedro. Primeiro, fluiu porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Segundo, fluiu porque os 11 estavam dizendo para Pedro, fica tranquilo, nós estamos aqui junto com você. Nós estamos aqui, vamos ombrear essa obra com você. Agora a gente vive um período complicado, gente. Você pega algo para fazer no reino de Deus, é um puxa para lá, outro puxa para cá, um torce para dar certo, o outro torce para não dar certo. Isso é demônio, irmãos, e nós precisamos repreender isso pelo poder do sangue de Jesus. Teu sucesso precisa me alegrar, porque senão não é Espírito de Deus que está em mim. A gente observa esses dois versículos aqui, que é o 7 e o 8, unidade, união, é Filipe calculando, mas já tem mandando no meio da multidão e procurando pães, tudo para convergir para quem? Para Jesus, porque tudo que nós estamos fazendo no reino vai glorificar o nome do Senhor. Você quer ou não que o reino cresça? Você quer ou não que a obra de Deus deslanche, vá, cresça? Você quer ou não que o seu pastor seja bem sucedido? Que a liderança dos departamentos sejam bem sucedidos? Que peste é essa, irmãos, satânica, que tem pegado tantas pessoas que não têm prazer no prazer da obra, no prazer daquilo que as pessoas estão prazerosas fazendo. E o que tem de pessoas que hoje, infelizmente, eu preciso falar isso aqui. Você está ali cansado, trabalhando, lutando, fazendo a obra de Deus, lutando, pelejando. E tem gente só olhando, só observando e metendo a lenha em quem está fazendo, descendo o cacete em quem está fazendo. O camarada já está ferido com o peso da cruz, com o peso do cargo, com o peso da batalha, da luta, está sangrando. E ainda tem gente com pedra ainda. Acaba de morrer, seu infeliz. Se ele morrer, você vai assumir o lugar dele e vai fazer a obra de Deus? Se ele morrer, for para a eternidade com Jesus, glória a Deus. Agora,
problema é que morre, e ele que está ali criticando, zombando, vai dizer: se vir o pastor, fofoqueiros da obra de Deus, caluniadores da obra de Deus, dissimuladores de contendas dentro da casa de Deus, isso precisa cair por terra, pelo poder glorioso do nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Estão zombando da gente lá fora. Agora lá fora, tranquilo. Agora aqui dentro, gente, vamos nos unir. Ao que ele disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, está aqui. Ele já tinha conseguido alguém. Irmãos, quem trabalha tem êxodo. Quem vai para a luta alcança êxodo. No meio da multidão ele encontra essa pérola. No meio da multidão ele não encontra um avarento, ele encontra alguém com o coração aberto. Ele encontra um rapaz. E esse rapaz tem o que Jesus queria. Ele tem o que? Ele tem pão. Bendito seja o precioso nome de Jesus. Oh glória, eu fico encantado com isso aqui. Quando eu estou pregando para vocês, Pastor Miguel, Manuel, parece que eu posso ver o André no meio da multidão. Gente, alguém tem pão aí? Alguém tem peixe? Alguém tem pão? Alguém tem peixe? Alguém tem pão? E Felipe calculando 200 denários e André trabalhando. Isso é unidade, irmãos. Um calcula, o outro trabalha. Cada um na sua área. Pescoço não é braço, braço não é perna, perna não é olho, olho não é boca, nariz não é cabeça. Cada um na sua área para o crescimento do corpo. Ouça isso, amados. O mundo está cheio de pepitas, de tesouros, que os André precisa achá-los. Recebam essa palavra profética. Levanta a sua mão para receber essa palavra. Deus vai lhe usar de forma extraordinária para achar os Andrés que tem pão, que tem peixe. Receba, pelo amor de Deus, essa palavra. Deus vai clarear a sua mente e você vai conseguir encontrar os André. Me ajude no retorno, meu filho. André agora vai atrás, vai procurar e ele acha. Oh glória. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso é tão pouco, isso é tão pequeno. Às vezes nem nós valorizamos o que Deus nos dá. Irmãos, a igreja de Cristo, ela está cheia de talentos. Eu olho para vocês e eu vejo talentos. Um vem, pega as violas. Outro vem, pega uma sanfona. Outro vem, abre a voz. Um dia desses falaram para uma cantora aqui do nosso campo. Falaram para ela, o médico falou para ela: como você consegue cantar? Você nem pulmão tem? Que ela é bem pequenininha. Ela disse: o senhor está por fora. Com esse pulmãozinho pequeno eu adoro o meu Criador. Eu adoro o meu Rei. Cada um com o seu talento. Um vem e ensina na escola bíblica dominical. O outro vem e prega no culto à noite. Outro vem e lê um texto. Outro vem, traz uma mensagem poderosa. Cada um com o seu talento. Glória a Deus. Dê a mão para esse crente que está perto de você aí, por gentileza. Aperta a mão desse crente aí até sair um sorriso. Se não sair sorriso, vai sair glória.
Glória a Deus. Diga a Ele: Deus quer te usar para achar tesouros. Tesouros que estão escondidos debaixo dos escombros da vida, no barreirão da vida, debaixo dessas raízes, dessas pedras. Deus quer te usar para achar esses tesouros que vão ser úteis na obra do Senhor. Tesouros que estão lá na mão de Satanás, que vão vir para a mão de Jesus. Tem André aqui dentro dessa casa, que papai está dando a capacidade para achar os tesouros que está no meio da multidão. Bendito seja o nome do Senhor. Se os crentes que estão aqui dentro podem abrir essa garganta e soltar uma rajada de glória para Jesus, que está lhe dizendo: vou te usar, deixa eu te usar. Valorize o que está na sua mão. André disse: é muito pouco, mas está aqui. André disse: é muito pouco, eu sei, para 20 mil pessoas, 18 mil pessoas, para 15 mil pessoas, é muito pouco, mas está aqui. Aleluia. Diga para Jesus esta noite: eu sou pequeno mesmo, eu não posso nada mesmo, mas eu estou aqui, usa-me, Senhor. Eu não sei falar, Senhor, eu não falo bem o português, mas usa-me, Senhor, na minha pequenez. Deus quer usar o que está na sua mão. Levante a sua mão direita para o céu. Deus usou Gideão com um pedaço de osso. Deus usou 300 com buzina. Deus usou 300 com tocha. Deus usou 300 com tocha acesa, com cântaros. Deus usou uma mulher com uma agulha na mão. Deus usou Davi com uma funda e uma pedra. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Valorize o que está na tua mão. Está aqui um rapaz, ele apresenta, ele não se gaba, ele não diz: o pão é meu. Está aqui um rapaz, ele reconhece o outro. Irmãos, a palavra é muito rica, né? Está aqui um rapaz, é ele que tem os pães. A gente precisa reconhecer o que o outro tem. Se Deus deu para ele, vai brigar com o dono da obra. Está aqui meu irmão, cheio de dádivas, de talento. Quando você e eu começarmos a respeitar aquilo que Deus deu para as pessoas. Deus deu, como eu disse na introdução da minha fala, isso não vem de nós, isso é Deus que dá. E o André está dizendo aqui para quem? Está dizendo para Jesus. Está aqui um rapaz que tem. Um rapaz que tem. Irmão, se a gente reconhecesse o que os outros têm, né? Pastor Zé Carlos, cheio de dote, cheio de dons, Deus deu a ele. Deus deu a ele o que Deus não me deu. Ele vai fazer coisas que eu não vou fazer. Você vai apresentar coisas para Cristo que talvez eu vou para a eternidade e não vou conseguir apresentar. E eu preciso respeitar isto, reconhecer isto. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Nosso problema é que a gente só quer reconhecer o que está em nós. Só eu sou, eu faço. Não é assim, é um conjunto. Olha só, Felipe calcula, André busca, e quando busca ele não se gaba. Ele diz: está aqui um rapaz que tem. Ele tem os pães.
Amém, irmãos? Então gritam comigo: está aqui o meu irmão que está cheio de talento. Quando ele abre a boca, Deus usa ele. Você já aprendeu a falar bem das pessoas? Nós precisamos aprender isso. Olhar para o nosso irmão e dizer: ele tem, Deus deu para ele, ele é usado pelo Senhor, ele é utilizado por Deus. Deus passa pela vida dele, Deus passa pela vida dela. Irmãos, tem coisas que eu fico encantado no reino que eu jamais daria conta de fazer. E eu vejo os irmãos fazer com uma habilidade tão grande. Né, pastor Iraildo? Deus te deu um cajado, e esse cajado brilha. Você recebe essa palavra profética, esse cajado floresce. Deus te entregou, homem, utiliza. Bendito seja o Todo-Poderoso. Agora eu não posso ser como a serpente que vê o vagalume, e quando vê o vagalume quer engolir o vagalume. Aí o vagalume grita: não, eu não sou da área. Como que é o negócio lá? Eu sou tão pequenininho, não sou da sua... Não, tem uma outra forma de falar. Oi? Isso, eu não sou da sua cadeia alimentar. Aí a cobra disse: não tem problema, você brilha demais. Você brilha demais, o teu brilho me incomoda. Quando você passa piscando, quando você passa brilhando, o teu brilho me incomoda. Irmão, o brilho do nosso irmão não pode nos incomodar. O brilho do nosso irmão precisa nos alegrar. Glória a Deus. Saia daqui dizendo hoje: Jesus, que maravilha. Tem Felipe na casa, mas tem André na casa, mas tem o rapazinho na casa. Você pode gritar comigo: o brilho do meu irmão precisa me alegrar. Disse-lhe Jesus: fazei reclinar o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois os homens em número de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E eu caminho para a conclusão desta palavra. Jesus então tomou aquilo que André tinha dito que era pouco. O que é isso para uma tão grande multidão? Veja a importância da unidade. Quando nós nos unimos em um propósito só, isso vai parar na mão de quem, irmãos? Isso vai convergir para quem? Para Cristo. Todo o teu empenho no reino, todo o teu esforço no reino, vai parar onde? Em Cristo. Porque tudo começa nele, passa por ele, termina nele. Nele. Esses pãezinhos vêm para a mão dele. Oh, glória! Bendito seja o Senhor. Os pães já não estão mais nos cálculos de Filipe. Grita isso comigo: os pães. Só falou uma meia dúzia. Os pães já não estão mais nos cálculos de Filipe. Já não estão mais nas mãos do rapazinho. Já não estão mais nas mãos de André. Mas os pães estão nas mãos daquele que é o pão da vida. Nas mãos de Jesus. Jesus nos dá um ensino aqui que nós precisamos aprender a lembrar vocês que aquilo que é pouco precisa ser apresentado ao Pai. Aquilo que é muito, aquilo que é pouco, Jesus, ele pega os pães
E havendo dado graças, Ele dá graça. A gente só quer dar graça em coisa grande. A gente só quer participar de coisas grandes. Tem gente que é igual aqueles tucunaré, só aparece em ocasiões. Vai doer, mas eu preciso falar. É o círculo de oração, não aparece. É um cultinho, não aparece. Mas fale para ele que vai ter um congresso. Fale para ele que vai ter uma estrela. Fale para ele que vai ter alguém. Você vai ver ele aparecer. Meu irmão, venha dar graça no círculo de oração. Venha dar graça no culto de ensino. Venha dar graça nos cultos que você menospreza. Venha dar graça. Dá graça naquilo que é pequeno. Vem trazer culto a Deus naquilo que é pequeno. Uma febre hoje. Felizmente, está filmando, né? Não tem problema isso, está filmando. Mas infelizmente, irmãos, nós estamos atrás de holofotes. Holofotes, e holofotes, e holofotes, e holofotes, e holofotes, e holofotes. Enquanto a Bíblia está nos ensinando que nós precisamos fugir dos holofotes, correr dos holofotes e glorificar a Jesus, dando graças naquilo que é pouco. E havendo dado graça, repartiu. Primeiro, ele reparte com os discípulos. Irmãos, igreja, nós somos os carregadores de pão e peixe. Eu e você temos que ter pão e peixe. Jesus primeiro, dá graça. Segundo, repartiu. Com quem? Com seus discípulos. Terceiro, é que os discípulos vai repartir com a multidão. Papai está falando com a gente esta noite. Estou te dando pão aqui para você repartir com a multidão lá. Estou te dando peixe aqui para você repartir com a multidão lá. Olha o que o texto diz. Tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu. Se você ler os outros evangelhos, você vai ver que Jesus repartiu com os discípulos. E os discípulos repartiu com a multidão sentados, organizados, esperando com a boquinha aberta para receber o pão. Diga comigo, das mãos. Só uns dois falou, das mãos do rapazinho anônimo para as mãos de André, das mãos de André para as mãos de Jesus, das mãos de Jesus para a mão dos 12, das mãos dos 12 para as mãos da multidão. Louvado seja o nome do Senhor. O pão passou pelo rapazinho, o pão passou por André, chegou em Jesus. Quando chegou em Jesus, era já alimento para quase 20.000 pessoas. Você pode dar a mão para um crente cheio de Deus que está perto de você? Aperta a mão dele e diga para ele: você pegou na mão de uma labareda de fogo. Diga a esse crente: eu estou tomado pela presença do Espírito Santo de Deus. Só um pouco desse retorno aqui, só os retornos para mim, por favor. Não solte a mão desse crente. Diga para ele: com Jesus não tem essa de talhas vazias, de redes vazias, de cestos vazios, de crentes vazios. Com Jesus é cesto cheio, é rede cheia,
Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Crente vai sair daqui saciado e vai sair daqui com cestos cheios para levar para a sua casa, familiares e para a humanidade. Levanta a mão do seu irmão lá no terceiro céu. Receba pão, receba peixe, receba pão, receba peixe, receba pão, receba peixe. Não deixe a sua família morrer de fome. A responsabilidade é nossa. Não deixe a sociedade morrer de fome. Não deixe a vizinhança morrer de fome. Não deixe seus amigos morrerem de fome. Não morra de fome na casa do pão. Pelo amor de Deus, tu está em Belém. Não morra de fome, tu está em Belém. Ah, glória. Levanta a mão desse crente lá em cima. No terceiro céu, eu vou contar até 3, e no 3 tu vai dar um grito de glória. O glória mais lindo que você tem para Jesus Cristo. Só você que quer sair com cesto cheio, rede cheia, vasilha cheia desta glória. Aleluia, pastor José Carlos. Nesse encontro, Jesus está me dizendo: eu estou saciando meus ministros, meus obreiros. Eu estou enchendo os meus obreiros, e eu estou pondo pão na mão dos meus obreiros, dos varões da minha casa, das varoas da minha casa, da juventude da minha casa. Estou entregando pão. Pastor Manuel, levanta a sua mão direita, homem. Assim diz o Senhor: o que eu prometo eu cumpro. Eu cumprirei toda a minha palavra que te disse. Eu sou Deus cumpridor de promessas. Assim diz o Senhor. Quando o homem olha, e quando tu olha e diz: parece não ter mais nada para mim fazer, eu te digo: eu ainda tenho algo contigo na terra, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria pedir o pastor Norberto para vir dar um abraço nele, porque eu vejo algo fluindo na vida desse homem. Pastor Norberto, dá um abraço nele aí. Glória a Deus. Levanta a tua mão, crente, lá no terceiro céu. Oh glória, esta região vai crescer, esta regional vai crescer. Isso. Cadê a missionária Sandra? Ela está aqui dentro? Missionária Sandra. Ô cantora, não decorei o teu nome, mas vou decorar. Chega aqui. Missionária Sandra, abraça essa filha de Deus aqui, por favor. O Espírito de Deus me diz esta noite: eu a tomo de forma extraordinária, porque grande é o meu plano, o meu projeto na tua vida. Tenho visto os gemidos da tua alma por causa da minha obra. Tenho visto as batalhas que tu tens enfrentado por causa da minha obra. Mas eu te digo, vai valer a pena, porque tu vais ver como eu vou fazer e o que vou realizar através de ti, diz o Senhor. Te tomarei numa unção dobrada daquilo que já tem te entregado. Tu pensas, minha filha, que vai ficar só por aí? Claro que não. Estou derramando meu óleo,
e muitos serão atraídos pela unção que estou te dando. Muitos olham para ti, maneiam a cabeça e não dão nada, mas eu sou Deus que pego nada. Eu sou Deus que pego coisas pequenas para fazê-las confundir coisas grandes. Receba agora da minha parte essa unção que fará a diferença no ministério que lhe confiei, diz o Senhor. Abraça ela, missionária Sandra, e transmita para ela, porque ela está tomada pela glória. Glória a Deus. Uribicandarabachandarai, decandarai. Varões, receba o poder do Espírito Santo em vossas vidas. Varoas, juventude, receba o poder do Espírito Santo em vossas vidas. Uribicandarabachandarai. Pastor Paulo Lira, assim diz o Senhor: não te prendas, homem, não te prendas, não te prendas. Quero te usar na dimensão do meu espírito, quero te usar na dimensão do meu espírito, porque seguras, porque retens. Não! Hoje eu tiro toda a timidez, estou arrancando, porque vou te usar na ousadia do meu espírito, na dimensão do meu espírito. Glória. Pastor José Carlos, põe a mão sobre a mão direita do pastor Paulo Lila. Jesus está me dizendo: eu vou começar a usar ele, uma unção diferenciada, a unção de cura divina. Quem é do glória, pelo amor de Deus, abre essa boca. Grita comigo: Deus, esta noite eu estou aqui. Se eu sirvo para ser usado pelo Senhor, me levanta, me ajude. Eu quero, eu preciso ser usado por ti. Aleluia. Todos os homens que estão aqui, se postem em pé, por favor. Há uma capacidade de Deus vindo sobre vós. Desce sobre vós uma capacidade vinda do Espírito. O Espírito quer fazer o extraordinário nas vossas vidas. As esposas que estão aqui, os filhos que estão aqui, acreditam que Deus vai honrar o nome dele na vida dos vossos pais. Amon, Tocominai, Uribicanta Labachandarai, Uribicanta Lai. Oh meu querido, oh meu amado, que está pegando na sua mãozinha assim, ó. É tu, homem, é tu. Corre aqui, chega aqui, vem correndo. Curemente ravias tébia, curimiandarabachandarai. Porque temes impor tuas mãos, se eu já tenho ungido elas? Porque temes a pôr as mãos?
Senhor dos exércitos de Israel. Sobe aqui no altar, homem. Sobe aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Olha aqui, pastor José Carlos. Deus vai usar a mão dele aqui agora para te entregar uma vitória no seio da sua família. Eis que eu sopro sobre a sua família um vento de avivamento. Eu farei isso por amor aos seus, por amor a ti, diz o Senhor dos exércitos. Missionária Sandra, chega aqui, mulher. A capacidade vem de mim. Sou Deus que te capacitei. Sou Deus que te capacitei. E te digo, mulher, te prepare, porque tem coisas maiores chegando aí. Tenho te treinado para coisas maiores. Tu ficarás surpreendida com o que eu vou fazer. Satanás batalhou e batalhou e batalhou, mas me levantei do meu trono em teu favor. E a bebi candarabachai, por amor a ti, candarabachandarai, e por aquilo que tenho a realizar através de ti. Quantos olham, quantas olham e diz que habilidade é essa, que capacitação é essa? Fui eu que dei, mas estou te treinando para níveis maiores. Se prepare, porque eu vou fazer para a glória do meu nome e a alegria da tua alma e daqueles que são sangue do teu sangue. Eis que eu estou soprando sobre ti o vento do meu avivamento, porque eu te usarei no meu extraordinário. Uma irmã cheia de Deus aí, vem aqui dar um abraço nela. Vem uma irmã cheia do Espírito. É os crentes do glória, abre a boca para dar glória. Pode cantar o hino da vitória, porque grande, níveis maiores. Oribicandarabachandarai, Oribiacandarabachandarai, Oribicandarabachalabacai. No 3 você vai dar um salto desta cadeira e um brado de glória o mais alto que você puder. Lá vai, tenebra. Irmãos, vocês não têm noção que Deus está entregando para a missionária Sandra, não. Às vezes você está olhando para cá e dizendo: o que é isso? Meu irmão, você não tem noção que Deus está fazendo ali, não. É coisa gloriosa. Cantar abraçai. Se ainda crê em mistério de Deus, se ainda crê que Deus fala, se é missa, vai, se bíblia caia, se ainda crê que o Espírito Santo trabalha na terra, se você crê, abre essa voz e glorifique aquele que vive e reina. Pastor Iraildo, coloque a mão sobre o coração da tua esposa e no rumo do coração. Papai está visitando ela agora. Receba, mulher. No 3 você vai abrir essa garganta e vai soltar uma rajada de glória do tamanho do milagre que você acredita que pode chegar esta noite. Oh, glória! Eu conto 2. Eu conto
barulho de glória para Ele. Quem é do glória, abre a boca para dar glória. Quem é do aleluia, abre a boca para dar aleluia. Varões, peguem o que Deus está dando. Sentem-se, por favor, honrando e glorificando a Cristo.